Boa tarde, tudo bom, Maria? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Renan. Esperar aqui os nossos colegas, né? Para ver se eles entram. Muitas pessoas estão tendo dificuldade, né, de entrar na aula aqui, ó. Ó, o Lucas. De entrar, né, devido ao plural. Ó. Lucas, eu preciso que você acesse a aula via plural, tá? Você está acessando a aula sem ser pelo plural. Boa tarde. Boa tarde. Não, professor, eu peguei pelo plural, pô. Não, eu sei, mas é porque eu acho que vocês não assistiram o vídeo que eu ensinei vocês, que eu mostro como que vocês entram. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou esperar mais pessoas entrarem e eu vou discutir um pouco. Ô, professor, próxima aula eu faço isso então, que agora eu tô uma preguiça. Não, de boa, mas eu vou conversar com todo mundo sobre isso aí, porque muitas pessoas não vão fazer assim, enquanto que eu não bloquear, igual eu bloqueei do primeiro e do segundo ano, principalmente o pessoal do primeiro ano ficou revoltado comigo, né? Eu bloqueei o pessoal. Não por maldade, né? Como eu expliquei, né? Tentei explicar que não é por maldade, é porque se não bloquear, nunca vai fazer do jeito que eu peço, tá? Que para mim é o jeito correto de se fazer. Alguns professores não vão pedir isso para vocês. No caso, eu vou. Mas eu vou esperar mais pessoas entrarem para eu poder conversar sobre isso aí. Eu não sei qual que é a página, tá, gente? Porque como a gente havia discutido na última aula, o meu material é diferente do de vocês, tá? Então, por isso que não vai ser igual, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Enquanto que o pessoal vai entrando aqui, eu vou pegar algumas questões que eu até havia esquecido, lembrei agora, tá? Que a gente vai fazer alguns exercícios sobre a última aula, que era sobre a quantidade de carga de um corpo. Só mais uns minutinhos, tá? E aí a gente vai começar o conteúdo de hoje. Bom, acho que já entrou o pessoal. Aí, gente, queria. Tem mais gente entrando. Bom, então a gente vai dando início à nossa aula. Mais gente entrando. E é por isso que eu vou discutir uma coisa muito importante com vocês, pelo menos para mim, tá? Deixa eu ligar aqui. Ó, eu queria conversar com vocês inicialmente, tá? Sobre o acesso às aulas.
Algumas pessoas, elas conseguem entrar na aula, elas já estão conseguindo entrar na aula da forma em que eu julgo ser correta. A maioria dos professores vão estar mandando o link para vocês no grupo do WhatsApp e vocês vão poder entrar com qualquer conta de vocês. Seja, porque se você tiver uma conta Google, que geralmente todo celular com Android tem, né? Vocês vão acessar a aula por este e-mail que vocês usam no Google, né? Para baixar aplicativos, etc e tal, blá, 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 blá. Discuti um pouco sobre isso com vocês na última aula. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui minha tela, né? Vou mostrar aqui o navegador. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Tá aqui atrás. Deixa eu tirar minha cabeça no meio aqui. Colocar aqui no cantinho, ó. Aqui tá a aula, tá todos vocês aí. Como vocês podem ver, nenhum de vocês está com a câmera ligada aí. Tá? Que é uma das coisas que eu vou começar a tirar vocês da aula. Não por maldade, mas porque é uma regra, tá? Então, olha só, vou vir aqui copiar o link, tá bom? Esse link é o mesmo que aparece lá no plural para vocês, para as pessoas que entraram por lá. E eu sei que muitos de vocês entraram pelo plural de boa, tá, gente? Eu sei disso. Vocês entraram lá no aplicativo ou lá na página do plural na internet e clicaram lá, beleza? Eu sei disso. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou mandar para mim esse link aqui, ó. Vou mandar para vocês lá. Pronto, esse link aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vocês podem ver, vai abrir essa página aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, no canto superior direito, e isso também vai ocorrer quando vocês usam, tá, gente? Quando vocês usam, como que chama o nome? O celular. Como que chama o nome do negócio, né? O celular. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui. Porque vocês estão vendo o navegador ainda, ó. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o trem. Deixa eu trocar o navegador, na verdade. Mostrar agora o Google Chrome aberto, ó. Tá aí o meu WhatsApp aberto. Aí eu vou clicar aqui, ó. Cliquei aqui, vai abrir o Meet. Se vocês clicarem lá no celular, também vai fazer isso. Seja dentro do plural, ou seja no computador de vocês, ó. Só que eu quero mostrar atenção para vocês, ó, aqui em cima. E quando vocês acessam o Meet pelo celular, também vai aparecer essa parte aqui, ó, de alternar conta. Ó. Vou mostrar aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. A minha cabeça está mesmo no meio aqui, vocês não vão conseguir ver. Mas deixa eu mudar aqui, ó. Eu acredito que agora vocês estão vendo melhor aqui. Estão vendo aqui, ó? Alternar conta. E por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque vocês, para poderem acessar com o e-mail institucional, vocês têm que alternar a conta de vocês, tá bom? Por isso que quem usa o computador, eu sempre aconselho utilizar uma aba anônima. Quando vocês usam abas anônimas, ele vai direto para o e-mail do plural, de boa. No celular isso é um pouco mais complicado, porque você não tem como acessar os aplicativos anonimamente. Por isso que eu ensino no vídeo como vocês pegam essa conta do plural para vocês e depois utilizam na aula, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Isso é só para a gente conversar um pouco. Porque o que acontece? Quando vocês entram na aula do jeito que está aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, só para vocês verem. Vocês vão notar que vocês vão pedir para participar. E o que é chato nisso para mim que sou professor? Eu vou mostrar aqui para vocês dentro da plataforma aqui, ó, o que vai acontecer. Vocês estão vendo aí. E aí o que acontece para mim? Aparece uma permissão aqui assim, ó. Adicional a fulano. Então, deixa eu vir aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu voltar aqui para o plural. Vocês estão vendo aqui, ó. Conseguem ver aqui? Permitir que o Kennedy Valente acesse a aula. E essa parte é chata. Por quê? Claro que nessa aula de hoje a gente enrolou um pouco para entrar, porque fica... Gente, se vocês souberem, fica assim, ó. Direto gente permitindo. Tem gente que entra na aula quando a aula está acabando. E aí, assim, por mais que você diga assim, professor, só não deixa entrar, mas como que não perturba a aula, entendeu? Mas quando vocês entram com um e-mail institucional, que vai estar dentro do domínio Somos da Educação, não fora, como está dizendo aqui, essa mensagem não aparece, vocês simplesmente entram na aula. Exemplo, a Maria Eduarda foi a primeira a entrar na aula, ela entrou pelo plural, com o e-mail institucional, e deu certo, de boa, ela simplesmente entrou, tá bom? Então, eu vou negar aqui, eu não quero que esse cara aqui entre na aula.
E aí, beleza, né? Então, só essa parte aqui foi só para encher o saco de vocês. Entrem na aula a partir do e-mail institucional. Eu solicitei à escola, né, o Totó, que me desse uma senha, tá, de aluno, um login e senha de aluno, para eu poder estar mostrando para vocês, gravando um vídeo, especificamente aqui para a escola, de como vocês vão fazer isso. Exemplo, todos vocês que estão com o nome em letras minúsculas aí, entram na aula da forma errada, tá? Não é que seja errado, é porque vai perturbar a aula. Resumindo, seria isso. Vamos para a aula de hoje. Nós temos muitas coisas boas para ver. Mandei também exercícios para vocês. Eu não vou cobrar os exercícios hoje, porque eu passei ontem, meia-noite, foi o horário que eu tive para estar mandando para vocês a videoaula passada, de segunda, e o exercício, tá? E hoje eu quero resolver algumas questões com vocês para explicar o conteúdo de hoje, como vocês podem ver aí. A primeira questão que a gente vai estar fazendo é essa aqui, que diz o seguinte, ó. Um corpo neutro não manifesta propriedades elétricas, como a de atração ou de repulsão com outros corpos neutros. Isso significa o quê? Então vamos lá, os dois corpos têm que estar neutros, tá? Para poder isso aqui valer. Letra A. Um corpo neutro é constituído apenas por nêutrons. Alternativa A, completamente falsa. A gente aprendeu no início da aula de ontem que os átomos, que é a menor partícula, acreditava-se, por exemplo, na Grécia Antiga, que era a menor partícula. A gente sabe que hoje existem partículas menores, como os próprios nêutrons, aqui que está sendo relacionados, prótons e elétrons. Ele aqui está dizendo para a gente que só é constituído de nêutrons. A gente sabe que é falso. Todo átomo que constitui a matéria, a gente sabe que ele é composto por prótons e nêutrons no núcleo, tá? E na eletrosfera é composto de elétrons, tá bom? Vamos só resumir aqui. Então é falso a primeira afirmação. A segunda afirmação diz: o corpo neutro possui mais nêutrons do que prótons. Também é falso. A quantidade é igual. C. O corpo neutro possui mais elétrons do que prótons. Falso, porque se possui mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente. Letra D. O corpo neutro possui mais prótons do que elétrons. Falso. Se tiver mais prótons que elétrons, então ele vai ter carga elétrica positiva. E o item E. O corpo neutro possui quantidades iguais de prótons e elétrons. Isso aqui é falso, tá? Essa é verdadeira, é o que sobrou. Mas essa é verdadeira, gente, lembre-se. Um corpo é dito eletricamente neutro se ele possui as mesmas quantidades para cargas elétricas positivas, que são os prótons, e negativas, que são os elétrons, tá bom? Resumindo, vai ter quantidades de prótons iguais às quantidades de elétrons. Por isso que ele fica neutro, porque a carga positiva do próton anula a negativa do elétron e vice-versa, tá bom? Não se anulam dando zero, mas eles ficam eletricamente equilibrados, tá certo? Não puxa para o positivo nem para o negativo. Então, a alternativa correta, letra E aqui, certo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tá, eu estou usando o computador mesmo. Uhum. Mas quando começar a aula, eu vou usar a TV e o... Tá, tá bom. Valeu. Bom, então, retornando aqui, eu estava falando com o Totó justamente que ele vai passar a senha para mim, uma senha de aluno, aí eu vou conseguir gravar um vídeo mostrando... Aí eu faço um resumão do plural para vocês, mostro aonde vocês podem acessar algumas coisas que são interessantes, principalmente para vocês que são do terceiro ano, para estar tirando dúvidas aí de conteúdos e tal. E aí, o mais breve possível, eu vou estar postando esse vídeo para vocês. Mas vamos voltar aqui, vamos fazer outra questão. Vocês sabem que esse é meu estilo, né? Pego, tá com uma questão lá para a gente fazer e vou resolvendo com vocês. Se tiver dúvida, aperta aí na mãozinha para eu estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, voltando aqui para nova questão. O vídeo vai ficar salvo, vai ser enviado para vocês, tá? Então, não se preocupem em copiar essa parte agora, tá? Porque vocês podem ver o vídeo depois e só anotar a resposta depois, tá? Então, vamos lá. Questão 2. O corpo está eletrizado positivamente com essa carga aqui, 4,8 vezes 10 a menos 6 coulomb,
e pergunta qual é o número de elétrons que está em falta desse corpo. Ele está falando para a gente que está em falta justamente porque ele está eletrizado positivamente, tá? Então a gente precisa saber quantos elétrons estão faltando nesse corpo para que ele esteja eletrizado positivamente. Vamos lá. Para a gente fazer essa questão, a gente precisa lembrar de duas coisas. A primeira básica é a fórmula, né? Claro, para se calcular a carga elétrica de um corpo, que é dada pela seguinte expressão. A carga elétrica de um corpo é o número de elétrons ou prótons, tá? Ou seja, o número de elétrons em falta ou em excesso vai ser em falta se tiver positivo e vai ser em excesso se tiver negativo, tá bom? Vezes o valor da carga elementar. Sabendo que o valor da carga elementar, claro, se você não tiver essa informação, lembre-se, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Como eu quero saber o valor de N, eu vou passar a carga elementar para o outro lado dividindo. Então, o número de elétrons vai ser igual a carga dividido pelo valor da carga elementar. Ah, beleza, Fábio. Vou tentar, mas é meio costume falar rápido. Mas vou tentar falar mais devagar, porque fica até embolado, né? Que eu tenho uma língua grudada e aí acaba ficando meio atropelando algumas palavras. Beleza, professor, obrigado. Mas quando eu estiver falando muito rápido, avisa aí, porque eu não sei se é um problema ou se é simplesmente um mau costume meu. Eu tenho esse mau costume de falar rápido mesmo. Minha esposa reclama disso aí. Mas vamos lá. Então, a carga de um corpo é dada por essa fórmula. Vejam que na questão anterior, na questão 1, a gente discutiu sobre um corpo estar positivo e negativo. Não precisou fazer cálculo nenhum. Era só lembrar que um corpo é eletricamente neutro se tem mesma quantidade de elétrons e prótons. Aqui eu já sei que esse corpo está positivamente eletrizado. Então ele tem mais prótons do que elétrons. O que nós vimos na última aula e que nós vamos continuar vendo nessa aula daqui a pouco é que isso significa que os elétrons foram tirados deste corpo, tá? Por isso que ele ficou positivo. Mas saber disso simplesmente não resolve a questão. Eu preciso fazer o cálculo em si, tá? Como a carga elétrica é dada pela expressão número de elétrons em falta ou em excesso vezes a carga elementar, que é dado por essa expressãozinha aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, eu vou simplesmente passar o número da carga elementar dividindo. Então, o número de elétrons em falta, tá? Que está dizendo aqui nessa questão, é a quantidade Q, que é a carga, isso aqui, dividido pela carga elementar. Faço o seguinte agora, é só matemática. Só substituir 4,8 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Aí é só efetuar a divisão de potências de base 10, né? Vamos dividir, eu vou fazer aqui de azul, tá? Ó, vou dividir a mantissa da notação científica de cima pela de baixo, né? Numerador dividido pelo denominador. Eu posso fazer 4,8 dividido por 1,6. Nesse caso, o cara que criou essa questão, ele escolheu um múltiplo, tá? Vejam que 3 vezes 16 é 48, ou seja, 1,6 vezes 3 é 4,8. 3 vezes 6, 18, fica 8 e vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Como eu tenho um dígito após a vírgula, 4,8. Então, significa dizer que a divisão vai dar 3. Na notação científica, nós temos 10 a menos 6 e 10 elevado a menos 19. Como que a gente faz? Divisão de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. Mas lembre-se, aqui já tem um menos embaixo, então fica menos 6 menos 19 vai ficar mais, tá? Menos 6 mais 19. E o resultado vai dar 13. Essa é a quantidade de elétrons em falta que esse corpo aqui possui. Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Deu pra... Professor? Sim? De onde que o senhor tirou 1,6? Da aula de ontem, da aula de segunda, a gente definiu que todo átomo, né, isso foi um experimento que foi feito, toda partícula vai ter
carga elétrica. Ela pode ser positiva, ela pode ser zero, ela pode ser negativa. Aí a gente viu na questão 1 que ela vai ser zero se a quantidade de elétrons e prótons forem iguais. Mas aí, um físico, ele propôs o seguinte, então deve existir uma carga elétrica, um valor de carga, que ela vai ser a menor possível. E essa carga elétrica, quando foi estudada, ela foi definida com a letra E e chamada de carga elétrica elementar. Então, toda questão que envolve a carga elétrica elementar, que a gente vai estudar isso bastante esse ano, do terceiro ano, Física Elétrica e Eletromagnetismo é fundamental para o nosso estudo, ela foi definida, não, ela foi calculada como sendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a unidade padrão para carga, tá? Então, não foi algo que foi feito de forma aleatória, tá? Foi uma pesquisa que foi feita e comprovada que esse valor é o menor valor encontrado numa menor partícula possível, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, toda questão que pede carga elementar, força elétrica, que a gente vai estudar no futuro, potencial elétrico básico, que a gente vai ver inicialmente, capacitores, vai pedir para a gente utilizar esse valorzinho. Então, é interessante aprender ele, tá? Carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai estar caindo em algumas questões, como a gente vai ver na próxima questão também, tá? Ó, vamos fazer mais uma aí para você ver como que vai aparecer de novo isso aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. E olha só, questão 3. Um corpo eletrizado com carga de menos 1 Coulomb pode-se afirmar que, letra A, ele tem isso aqui de elétrons em excesso, ele tem isso aí em falta, ele tem isso aqui em excesso de elétrons e tem isso aí em falta, tá? Ele diz que só tem um elétron. Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a letra E já vai ser falsa. Um Coulomb de carga não significa que é um elétron, tá? Se fosse positivo, não significaria que fosse um próton. Então, a gente já pode descartar a letra E como alternativa. Na verdade, essa questão é necessário que a gente novamente utilize a mesma fórmula. A quantidade de carga de um corpo é dada pela expressão número de elétrons em falta ou em excesso vezes o valor da carga elementar. Aqui tem um detalhe importante. Se eu sei que a carga é negativa, então isso significa dizer que ele tem mais elétrons, ou seja, todas as afirmações que falam que ele está em falta de elétrons, eu posso descartar, porque se é negativo, ele na verdade está com excesso de elétrons e não com falta. Se fosse positivo, seria em excesso de prótons e falta de elétrons, tá bom? Então, isso aqui já é uma dica para a gente descartar duas alternativas, né? Então, só sobra ou a letra A ou a letra C. Como eu quero saber o valor de N, que é o número de elétrons, que nesse caso está em excesso, o que eu vou fazer? Eu vou passar o Ezinho para o outro lado dividindo. Logo, o número de elétrons em excesso é igual ao valor da carga do corpo dividido pelo valor da carga elementar. Vejam que são elétrons. Então, a carga negativa, menos 1 Coulomb. Embaixo, carga elementar. Como é a carga elementar do elétron, já que é excesso, ele também é negativo, tá? Vezes 10, ó. É o mesmo valor da questão anterior que nós utilizamos, porque é uma constante, tá? Uma das constantes universais, que é a carga elementar. Bom, para facilitar a divisão aqui, né, para a gente facilitar o nosso trabalho como pessoas que vão dividir, vejam o seguinte, eu vou tirar a vírgula aqui, ó, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Vou até fazer de azul para ficar aqui com um valor a mais aqui, ó. Tá, então, quando eu multiplicar por 10 para tirar a vírgula, em cima vai ficar ó, menos 1 vezes 10 elevado a nada, né, a 1 no caso. E embaixo vai ficar 16, né, menos 16 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 10 aqui de baixo eu usei para tirar a vírgula, tá?
E esse 10 que eu coloquei aqui, multiplicando, deixa ele multiplicando para a gente poder utilizar a notação científica. Bom, usando a notação científica, eu vou ter que dividir 1 por 16. Então, quando eu efetuo a divisão de 1 por 16, ó, o 1 não vai dar para dividir, então eu acrescento um 0 e no resultado 0,. Divisão básica, tá? 10 dividido para 16 também é menor, então vou acrescentar um 0, vou ser obrigado a acrescentar um 0 aqui. 100 dividido para 16 vai dar... Vamos pensar, né? 6 vezes 10 dá 60. 6 vezes 6 dá 36. Então, 60 mais 36 dá 96. Então, deve ser o 6. Ó. 6 vezes 6 vai dar 36. Fica 3, né? 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. De subtraindo, sobra 4. 100 dividido por 96, 4. Acrescenta um 0. Tá? Só vai acrescentar um 0 no resultado se eu colocasse outro 0 aqui. Mas não é necessário, porque eu posso dividir 40 para 16. Que nesse caso aqui vai dar 2. 2 vezes 16 vai dar 32. E vai sobrar 8, tá? Aí eu acrescento um 0 aqui. 80 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 16 vai dar 80, tá? E aí não vai sobrar nada. Ficou bem feio aqui onde eu fiz, mas o resultado é esse aqui, ó, 0,625. Eu vou só resumir aqui. Bom, se você for um bom entendedor, você já pode dizer que a letra C é falsa, né? Então você pode marcar a letra A. E aí acabou a questão, tá bom? Se você estiver fazendo o Enem, chegou aí, marca, vai para outra questão, tá certo? Mas vamos concluir a questão só para vocês verem como seria matematicamente correta a resposta. E aí nós vamos repetir a base 10 e, novamente, nós vamos subtrair os expoentes aqui. Ó. O expoente daqui é 1, que não está aparecendo, e aí eu vou fazer 1 menos 19. Só que vai ter o menos da regra, então vai ficar 1 mais 19, certo? E 1 mais 19, 20. Como isso aqui não está em notação científica, eu vou fazer a vírgula, ó, se deslocar duas casas para a direita. Só que quando eu desloco a vírgula para a direita, vocês devem lembrar aí de matemática, o que acontece com o expoente? Ele diminui 2 unidades, então fica 10 elevado a 18, porque andou 2 casas decimais para a direita, tá? Essa é a quantidade de elétrons em excesso que esse corpo tem. Vejam que um coulomb equivale a 6 vezes 6 elevado a 6,25, agora saiu, vezes 10 elevado a 18 elétrons, tá? Essa é a quantidade de elétrons que tem em um corpo, em excesso num corpo que tem um coulomb de carga, tá? Menos 1, porque como é elétron fica negativo, tá bom? Só deixa eu recortar isso. Eu vou tirar isso aqui, ó. E deixa eu copiar aqui do lado, né? Só para afastar aqui. Deixa eu ver se eu sou bom mesmo. Não vai adiantar mesmo. Deixa eu escrever aqui. Tá? Só para diferenciar daqui. Bom, então a gente conclui aí mais uma questão. Deixa eu ver se tem mais alguma legal aqui para a gente estar fazendo. Bom, tem mais questões interessantes para a gente estar fazendo, tá? E aí a gente faz o restante, mais questões depois. Senão eu não começo o conteúdo de hoje. Resumidamente seria isso. Vamos para o conteúdo de hoje, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre as cargas elétricas também, mas focando no de hoje. Bom, no conteúdo de hoje a gente vai começar estudando e falando sobre condutores isolantes. Eu não sei qual é a página de vocês, o meu material parece a página 7, mas eu não sei, eu não garanto que a de vocês também é a página 7, porque eu não tenho o livro de vocês em mãos, tá? Bom, então vamos começar por condutores isolantes. Eu não vou mostrar tudo que está na apostila, como vocês sabem. Eu só vou mostrar a imagem e vou explicar o que são condutores isolantes, que eu já falei para vocês na última aula. Certo? Mas que eu quero estar conversando um pouco mais sobre isso agora, tá? Então, resumidamente, seria o seguinte. Sabemos que os objetos são formados por átomos e estes, por sua vez, possuem cargas elétricas positivas e negativas e também tem os nêutrons, tá?
Os nêutrons foram retirados dessa ilustração porque, para a gente, o que vai influenciar as cargas elétricas se locomoverem e a relação disso com condutores isolantes é pura e simplesmente as cargas positivas e negativas, tá? Os nêutrons não vão entrar aqui em destaque por conta disso. Bom, então, um átomo, gente, isolado, como está nessa figura, e um nêutron isolado e neutro, não estou falando neutro da partícula nêutron, tá? Estou falando neutro de não estar eletricamente positivo nem negativo. Ele está eletricamente neutro, significa dizer que ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons como a gente fez no primeiro exemplo da aula de hoje, tá? Se um átomo perde elétron, ele se torna um íon positivo. Vocês estudam isso com mais veemência em química, tá bom? Se ele é um íon positivo, nós chamamos isso de cátion. Agora, se ele perder, ou melhor, se ele ganhar um elétron, então ele vai se tornar um íon negativo, ou seja, um ânion. Então, se ele perde elétrons, ele fica positivo e chama-se cátion. E se ele ganha elétrons, ele se torna negativo e se torna um ânion. Em alguns átomos, os elétrons de valência, aqueles que ficam mais externos aqui, como mostra a ilustração para a gente, os que ficam mais externos, tá? E a ligação dele com o núcleo do átomo se torna mais fraca, de forma que muitas vezes eles podem ficar livres, tá? E por estarem livres, eles podem ser arrancados do átomo. O material com um número muito grande de elétrons livres é chamado de condutor de eletricidade. Exemplo, os metais são bons condutores. Ouro, zinco, ferro são tipos de materiais metálicos que são bons condutores porque possuem uma grande quantidade de elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo, tá? E aí ele vai ter a possibilidade de se livrar dos seus elétrons, tá? Deixa eu baixar aqui essa tela, senão vocês vão estar vendo mais o teto do que eu. Bom, então nós temos aí exemplo, né, dos metais. Materiais em que esses elétrons ficam mais presos, ou seja, menos livres, eles são chamados de isolantes ou dielétricos, tá? Então, alguns materiais como borracha, plástico, papel, porcelana, eles têm seus elétrons com uma força muito maior ligada ao seu núcleo, tá? Então, fica muito complicado arrancar os elétrons desses tipos de átomos. Eles não têm liberdade para se deslocar entre os átomos do mesmo material, como, por exemplo, os átomos de ouro, de um material de ouro, que pode se deslocar livremente de um átomo para o outro, tá? No caso desses outros, isso não acontece com facilidade. Precisaria uma interação muito alta para que isso acontecesse. Esses materiais, gente, resumido, eles são chamados de isolantes ou dielétricos. Então, isolante é mais fácil de lembrar, mas sempre lembre que também é chamado de dielétrico, porque senão pode ocorrer de vocês, na hora de fazer alguma prova, alguma questão, virem a palavra dielétrico e não fazerem a associação. Tá? Então, é muito importante lembrar. O fato de um material ser um isolante não significa que seja impossível, só que é mais difícil, tá? Então, é impossível arrancar os elétrons dele? Não, mas é mais difícil. Exige uma quantidade muito maior de energia para fazer esse deslocamento de elétrons. E isso também é visível quando você está estudando, quando a gente está estudando a eletrização por atrito, que foi algo que a gente havia feito na aula anterior. Um exemplo que eu mencionei para vocês é que quando a diferença de cargas, né, que a gente chama de diferença de potencial entre o céu e a Terra é muito alta, aí cai a descarga elétrica na forma de raio, como a gente conhece, tá? Bom, saber a distinção dos materiais nos formatos de condutores e isolantes é muito importante, mas isso também não se aplica somente aos que são sólidos, tá? Isso também está inerente ao estudo de líquidos e gases. Entre líquidos, os bons condutores são as soluções de ácidos, de base e de sais. Isolantes
são muito dos óleos minerais, como são usados em transformadores elétricos. Você já deve ter visto as soluções de bateria, por exemplo, né? Vocês vão estudar isso em química também, que é interessante de vocês fazerem essa associação, tanto de química quanto de física, para esse tipo de conceito, tá? Eu, como não sou químico, não vou conseguir, digamos assim, fazer essa associação com mais tranquilidade, tá? Porque eu não sou químico, tá? E quando eu estudei química faz bastante tempo, então não faço a mínima ideia mais como se faz qualquer coisa em química hoje, tá bom? Continuando os meios de eletrização, como a gente viu na última aula, a eletrização por atrito, na aula de hoje, tá? Nós vamos ver um outro tipo de eletrização que é chamado de eletrização por contato. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. São 3 imagenzinhas resumidas. Vai acontecer o seguinte. Ó. Então, vocês podem observar aqui uma esfera e um bastão que está eletrizado positivamente, tá bom? E aí é o seguinte. Na primeira situação, eles estão isolados, tá? Observe que nesse tipo de bastão aqui, por mais que do jeito que está aqui, as cargas podem se deslocar para a mão ou da mão para o bastão, vamos supor que esteja isolado, tá? O bastão está isolado da mão, então não vai passar elétrons para a mão. Aqui, essa esfera está isolada do solo, então não tem como fazer tipo um fio terra, né? Ou seja, que as cargas se locomovam para o solo. Aqui é um detalhe importante. Ó. O que acontece nessa ilustração? Observe que no final do contato, as 8 cargas, digamos assim, que estavam aqui, foram divididas para o bastão e para a esfera. Apesar de que, se você contar aqui, só tem 6 cargas. Então, vamos supor que tenham 8 aqui, para ser condizente com o que está aparecendo aqui. Ou seja, 4 dessas cargas foram locomovidas para a esfera. Mas deixa eu explicar isso com um detalhe muito importante. Se vocês tiverem notado, aqui nessa ilustração dá a entender que os prótons saíram do bastão e foram para a esfera, mas não é isso que acontece. Eu vou explicar para vocês o que de fato acontece. Essa esfera está eletricamente neutra. Isso significa dizer que se ela possui 4 elétrons, então ela possui 4 prótons, tá bom? Digamos assim que, nessa passagem, esses 4 elétrons que estavam aqui foi parar no bastão. Então, esse bastão que inicialmente estava com 8 prótons, os 4 elétrons que entraram nele se equilibraram com com 4 dos 8 prótons que tinham aqui, e aí por isso que ele ficou eletrizado com, digamos, 4 mais, tá? E aqui, como ele tinha 4 elétrons, esses 4 elétrons foram arrancados através do contato, isso significa dizer que antes ele estava 0, agora ele tem 4 mais também, porque os 4 elétrons que anulavam esses 4 positivos foram parar lá no bastão. Deu para entender, pessoal? O que acontece? Porque, do jeito que está a ilustração, a gente é levado a acreditar que os prótons saíram do bastão e foram parar na esfera. Só que não é isso que acontece, tá? O que acontece é justamente que os elétrons da esfera foram sugados pelo contato do bastão. Então, isso que é importante. Então, a gente consegue eletrizar usando o contato. Bom, mas quando acontece contato, aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. Vamos supor que ao invés de ter uma esfera, a gente tenha 2 esferas aí para poder estar analisando esse estudo aqui. Ó. Então, imagine que a gente tem essas 2 esferas aqui. Então, o que acontece? Quando você coloca as 2 esferas em contato, a quantidade de carga final, tá? Que é igual à carga final da esfera A mais a carga final da esfera B, tá bom? Deixa eu colocar um F aqui de final. Eu vou chamar essa esfera de A e essa de B. Depois que elas entram em contato, soma-se as duas cargas, tá? E divide por 2. Sejam elas positivas ou negativas, só que leve em consideração o sinal das cargas, porque senão a gente acaba errando, tá? Então é importante. Soma-se e divide por 2 os valores das 2 cargas, tá?
Vamos ver um exemplo aqui de como fazer, tá? De como que a gente faz aí, como que a gente faz a ilustração. Deixa eu diminuir aqui o zoom do trem aqui. Para eu mostrar para vocês aqui o passo a passo como acontece. Eu vou mostrar do jeito que está na apostila mesmo, tá? Não vou apagar nada, não. Vou mostrar do jeito que está aqui, que está bem interessante. Tá? Então, imagina a situação com duas esferas. E aí o que acontece? Ó. Duas esferas condutoras idênticas, A e B, como vocês estão vendo aqui, sendo que a primeira está neutra e a segunda com carga elétrica Q, são colocadas em contato. Determine a carga elétrica de cada um após o contato. Aqui é muito importante destacar o seguinte. Primeiro, se as esferas forem idênticas, então nós vamos seguir esse passo a passo. Então, antes do contato, a esfera A tem 0 e a esfera B vale Q, a sua carga. Tá? E aí, a carga total das duas é Q. Após o contato, o que vai acontecer? A carga total vai ser somada e dividida por 2, ou seja, a carga das duas vai ficar Q sobre 2. No caso, se eu disser que o Q vale 10, a carga final, pessoal, tá, tanto de A quanto de B, já que elas são idênticas, no final vai ser 5. A carga vai ser 5. Se aqui for 5 coulomb, 10 coulomb, aqui vai ser 5 coulomb. Se for 10 microcoulomb, aqui também vai ser 5 microcoulomb para cada uma das cargas. Deu para entender aí, pessoal, o procedimento? Quando elas entram em contato, as cargas são somadas e divididas por 2. Só que lembre-se que uma está neutra, tá? Por isso que é só dividir a segunda por 2. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, o exemplo 2 do nosso material, tá? Vamos ver o que acontece agora nessa situação. A próxima situação é considerar 3 esferas metálicas idênticas, novamente. Se elas são idênticas, é só juntar e dividir. Estão isoladas umas das outras. Inicialmente, a esfera A tem essa carga elétrica aqui, ó, e B e C tem essa aqui, ó. Então, a carga A está descarregada, ou seja, sua carga é 0, e B e C tem 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 e o outro 4,8 vezes 10 a menos 6. Aí ele quer que a gente faça o que se pede aqui. Então, determinar o valor no contato simultâneo das 3 cargas. Então, como elas são idênticas, basta a gente somar e dividir as cargas por 3. Se eu somo 1,2 e 4,8, o resultado vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 10 elevado a menos 6. E aí eu vou dividir pelas 3, o resultado vai dar 2. Né? 6 dividido por 3, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, se só junta as 3, o resultado é esse. Porém, em algumas situações, tá, que é mais comum cair assim, nesse formato que eu vou mostrar agora do que esse que vocês acabaram de ver que é mais simples, algumas questões pedem para a gente fazer o seguinte. Primeiro, entre em contato a esfera A com a esfera B e depois A com C. Então, vamos ver o que acontece. Inicialmente, como a gente viu lá no início, né, a B tem 1,2, tá? Então, após o contato com A que está descarregada, ambas ficarão com a metade, ou seja, 0,6, como vocês podem ver aqui. A vai ter 0,6 e B vai ter 0,6. Depois a gente vai juntar o A com o C. Só que C tem 4,8 e o A tem 0,6 agora. 4,8 com 0,6 vai dar 5,4. Dividido por 2 vai dar 2,7. Então, no final do processo, o A e o C terão 2,7 e o B vai ter 0,6. Observe que o B não vai ter 2,7 porque depois do contato com o A, ele não entra em contato com ninguém, tá certo? Alguma dúvida? Beleza. Vamos para o próximo. O próximo, então, é a gente falar sobre a indução eletrostática. Qualquer dúvida, é só apertar a mãozinha aí e perguntar, tá, gente? O que acontece? Vamos imaginar essa ilustração que vocês vão encontrar na apostila e eu vou explicar para vocês, tá?
Bom, nessa ilustração nós temos dois pêndulos aí. Nós temos aqui a posição A e depois a posição B, em que a força de atração magnética eletromagnética faz com que o pêndulo é deslocado para a direita, porque as cargas negativas se atraem com as cargas positivas, tá? Nós temos a reação da repulsão aqui, o que faz com que os elétrons fiquem na direita e os prótons na esquerda, é porque os átomos, a parte negativa é puxada pela parte positiva desse objeto, tá? Então, nessa figura, se nós aproximarmos um bastão de vidro ou algo eletrizado, da forma como vocês estão vendo aí, o objeto é atraído, tá, pessoal? É atraído. Quando a gente aproxima, uma força elétrica de atração atua sobre os elétrons livres do alumínio, tá? Nesse caso, nessa ilustração, que eu não mencionei para vocês que é alumínio, mas estou falando agora. Devido a esse deslocamento, a parte mais afastada da bolinha apresentará um excesso de cargas positivas. Ocorre, então, na bolinha não eletrizada uma indução eletrostática, ou seja, o bastão que está eletrizado positivamente, ele separa as cargas elétricas positivas das cargas elétricas negativas, tá? Há uma separação. Isso é a indução eletrostática, tá? Observe que, embora haja uma separação de cargas elétricas, todo condutor continua neutro. Portanto, no todo ele está neutro, mas do lado direito da ilustração ele está negativo, do lado esquerdo ele está positivo. Mas, contudo, entretanto, todavia, a carga total desse corpo, dessa esfera que está aí se aproximando do bastão, continua sendo neutra, tá? Continua sendo neutra. Bom, pelo fato de as cargas elétricas negativas do metal estarem mais próximas do bastão do que as positivas, a força de atração será maior do que a força de repulsão, porque vai estar mais longe. Porque lembre-se que a força de atração e repulsão são forças de campo, ou seja, não precisa ter contato. Então, quem está mais próximo exerce mais força. Por essa razão, a bolinha, que é um corpo neutro, é atraída pelo bastão de vidro eletrizado, tá certo? Se o bastão de vidro for afastado, essa indução vai desaparecer e a bolinha volta ao seu estado natural aqui no ponto A, tá? Então, isso é só uma ilustração. Bom, uma outra coisa que pode ser feita é a gente eletrizar corpos através da indução. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra ilustração, tá? Que é o seguinte. Às vezes a gente quer eletrizar um corpo, mas agora com uma outra situação. Observe que nós temos aqui, por exemplo, um bastão novamente, eletrizado positivamente. Ele atrai as cargas negativas e as cargas positivas, ó, gente, ó, como ele tem um fio terra vinculado a ele, as cargas positivas são enviadas para baixo. Tá? Ele puxa as negativas, as positivas são enviadas para baixo. Tá bom? Então, no experimento de agora, podemos manter a bolinha de alumínio permanentemente eletrizada, mesmo depois de afastarmos o bastão. Isso é uma eletrização por indução. Se a gente manter o bastão fixo em sua posição e ligarmos a bolinha à terra por meio de um fio condutor, os elétrons da terra passarão para o metal e é como se os prótons estivessem saindo da esfera. Mas, na verdade, o que está acontecendo nessa ilustração aqui é que os elétrons que se encontram na terra são puxados para a bolinha através do bastão que está eletrizado, por conta da atração de cargas opostas, tá? E aí é o seguinte, se no final do processo eu corto o fio, eu desconecto a bolinha da terra, essa bola vai ficar eletrizada negativamente. Se eu quiser que a bola fique eletrizada positivamente, eu só pego o bastão e coloco o bastão eletrizado negativamente. Ele vai fazer com que os elétrons da bolinha vá para a terra e aí as cargas que sobram na bolinha vai ser uma carga elétrica positiva, tá? Uma outra ilustração que a gente pode estar fazendo, deixa eu mostrar aqui, ó, é eletrizar duas esferas através da indução. Vou mostrar aqui para vocês. Parecido com essa, só que agora são com duas esferas ao invés de uma. Imagine a seguinte situação.
você tem duas esferas neutras entre si, tá? Elas estão em equilíbrio elétrico, eletrostático. Se você pega um bastão aqui, ó, negativo, tá bem ruim a imagem, mas se vocês olharem na apostila de vocês, vocês vão ver que o bastão está eletricamente negativo. Isso faz com que as cargas positivas de A e B sejam atraídas para cá. Na verdade, justamente o contrário, tá? As cargas negativas de A são empurradas para B, então B fica eletrizado negativamente, enquanto que o A fica eletrizado positivamente. Se você faz a separação das duas esferas, todos os elétrons de A e B ficam somente em B, enquanto que o de A vai ficar somente com a parte de cargas positivas. Assim, você tem uma esfera carregada positivamente e uma esfera B carregada negativamente, usando esse ciclo, tá? Fazendo a separação das duas logo em seguida. Alguma dúvida? Muito bom. Todo mundo fera aí, né? Então vamos lá. Vamos ver agora o que acontece com a polarização de um isolante. Vou mostrar para vocês aqui novamente só imagens e eu vou lendo ou vou explicando aí para vocês o que a apostila traz para a gente de interessante, tá? Então deixa eu vir aqui nessa telinha. Imagine essa ilustração A aqui, a ilustração B e a C. Eu vou copiando e colando aqui separado e vou explicando aqui para vocês. Pronto, isso aqui está na apostila, tá, gente? É só para falar sobre a polarização de isolantes, tá bom? Se no experimento com bastão de vidro anterior e a bolinha metalizada substituímos a bolinha condutora por um material isolante, ou seja, dielétrico, não eletrizado, ele ainda poderá ser atraído, mesmo não existindo elétrons livres, porque lembrem-se que, apesar de que os elétrons não estão livres, eles continuam existindo, tá? Como que ocorre essa atração? Os dielétrons, ou seja, os isolantes, podem apresentar moléculas polares, moléculas em que o centro das cargas positivas não coincide com o centro das cargas negativas. Nesses isolantes, que é como vocês podem ver na imagem. Nesses isolantes, essas moléculas são distribuídas ao acaso, como mostra a figura A. Então, eles ficam aleatórios aqui, ó. Positivo com negativo, ó, ficam aleatórios. Quando você aproxima um objeto positivamente eletrizado, você vai observar que as cargas, elas ficam, observe bem, elas ficam organizadamente com o polo negativo apontando para o bastão positivo, como vocês podem ver na imagem. Ou seja, na ausência de corpos eletrizados, na figura A, as moléculas estão distribuídas ao acaso. Quando você tem um corpo eletrizado, dessa forma que elas ficam organizadas, e o dielétrico, ele é atraído pelo corpo carregado positivamente, tá? Conforme vocês podem ver na imagem. Então, se eu aproximar o positivo, é como se a parte negativa fosse totalmente atraída pelo... Como não, né? Isso acontece de fato, atraída pela parte positiva, tá? Então, é isso que acontece com... Mesmo assim, acontece esse tipo de situação com isolantes elétricos, tá? Então, a gente não pode confundir se não é um metal condutor com não ser um isolante, tá certo? Bom, existem objetos que podem ser utilizados como detectores eletrostáticos. São dispositivos que são usados para verificar se um corpo está eletrizado ou não. São conhecidos também como eletroscópios. Existem vários... Professor, Tá? Oi, que horas que acaba a aula? Que a Sirlene já tá mandando mensagem no grupo lá. já acabou. Acho que ela tá adiantada. Não, ela que errou o horário. A Silene que tá adiantada. Eu mandei mensagem Suposto pra ela. começar, tipo, depois. 5h30, 5h35. Porque essa aula começa às 4 horas, né? Vai para 4h50, depois
5h30, né? Tem mais 50 minutos ainda, professor. Então, fala lá no grupo lá, professor. Ah, eu não, manda mensagem pra ele. Será, Lucas Val? Eu já mandei mensagem pra ela, só Valeu. pra ela ver. Vai que ela fica chateada comigo, porque toda vez eu entro no lugar da Lorena, né? Eu tento entrar na aula da Lorena. Verdade, professor. Mas aí, né? É porque, tipo assim, eu ainda tô com o horário do ano passado na mente. Deixa eu limpar aqui. Bom, então a gente falou sobre condutores isolantes, né? A gente viu na última aula também sobre isso. Vimos que as cargas elétricas positivas atraem as negativas. Vimos que só os elétrons podem se locomover e acabamos de ver que nos materiais isolantes ou dielétricos, as cargas os elétrons não ficam livres, mas mesmo assim continua havendo a interação entre as cargas. Agora a gente está vendo nessa ilustração um objeto que é utilizado para saber se um corpo está eletrizado ou não, tá? No caso, ele é chamado de eletroscópio. Tem vários tipos diferentes, tá? Um modelo muito utilizado é esse que está sendo mostrado aqui para vocês na figura, tá bom? Só um minutinho, tá, gente, que eu estou vendo que o Totó aqui. Isso aí sou eu. Quem meteu O meu filho, né? Esse aí sou eu. não tá sentindo, tá? Tá ok. Valeu. Aí o Totó vai me passar um login senha e eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês as funcionalidades do plural, tá? Aí voltando aqui, gente, ó. Então, esse objeto que serve para a gente observar se um corpo está eletrizado ou não, ele é constituído basicamente por duas lâminas condutoras, ou seja, metálicas, muito finas, que ficam penduradas na extremidade de uma haste metálica, e essa porção do aparelho fica na parte interna, lá dentro, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Deixa eu voltar aqui no Paint. Vocês podem ver nessa parte aqui inferior da imagem. Deixa eu riscar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Ok? Então ela fica nessa parte inferior. A outra extremidade, lá de cima, né, é conectada com uma esfera que fica na parte externa, ou seja, não fica na parte interna. Vejam que essa esfera aí é um isolante, tá? Quando o aparelho está descarregado, ou seja, sem cargas, as lâminas ficam na posição vertical. Vertical é assim, tá? Fica na posição vertical. Ao aproximarmos o objeto eletrizado, então as lâminas vão se afastar mutuamente. Isso ocorre por quê? Porque observem só, se esse objeto aqui, ó, está carregado positivamente, os elétrons sobem e ficam só os prótons aqui. Então, os prótons se repelem nas duas partes da lâmina. Se esse bastão fosse negativo, ele iria empurrar os elétrons para baixo. Então, os elétrons aqui iriam afastar as duas lâminas, tá? Então, basicamente, o princípio é bem simples. Se você aproximar um objeto eletrizado, ele vai deslocar os elétrons e os prótons das lâminas, ou melhor, só os elétrons da lâmina, né? Ou ele puxa os elétrons da lâmina, ou ele empurra elétrons para a lâmina, fazendo com que ela fique carregada. E aí, essas lâminas vão se separar porque elas possuem cargas elétricas iguais. Elas vão se repelir. Então, simplesmente assim, esse é o funcionamento básico deles, tá? Uma outra forma de nós verificarmos se um objeto está eletrizado é nós tentarmos aproximar dele. Se eu quero saber se um bastão está eletrizado, basta eu aproximar esse bastão, que nesse caso aqui é uma ilustração de um bastão de vidro, de uma esfera. Se essa esfera se deslocar, isso significa que o bastão está eletrizado positivamente, tá? É claro que essa esfera precisa ser de um material condutor. Caso contrário, ele não vai se locomover, não fazendo, então, para a gente a ilustração de um condutor de um material elétrico, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não? Então, para a alegria de vocês, eu vou estar entrando lá no sistema agora, vou passar uma atividade de sala, tá bom? E mais tarde eu posto esse vídeo aqui com essas explicações e passando para vocês a atividade para vocês fazerem no final de semana, tá? Então, pessoal, foi uma honra estar dando aula para vocês. Espero que todos estejam bem. E aí, até a nossa próxima aula, pessoal. Bom final de semana a todos e até segunda. Falou!